Saudações cordiais a todos os telespectadores, sejam bem-vindos à Rádio e Televisão Quimbanguista. A Igreja Quimbanguista realizou em Camba, sede internacional da congregação, um encontro extraordinário, não é? Conhecido como Lukutakano. O encontro contou com a participação de membros eclesiásticos, representantes da Igreja, assim como de coro, grupos e movimentos de diferentes pontos do país. Em Angola, a direção da igreja reúne-se aqui na paróquia central do Zango, província de Icolibengo, para então atualizar os fiéis e não só aquilo que são ou que foram os pontos principais abordados na referida reunião e decisões, não é, tomadas nesta mesma reunião para a igreja. Acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui a proceder à leitura da declaração oficial da Igreja sobre o Lukutakano, de 1 a 2 de setembro de 2025, em Camba, Nova Jerusalém. Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial, Papa Simão Kimbangu, fundada em Camba, ao 6 de abril de 1921. Declaração oficial da Igreja Quimbanguista sobre o Lukutakano, de 1 a 2 de setembro de 2025, em Camba, Nova Jerusalém. Em nome do Pai e do Espírito Santo, a Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial, Papa Simão Kimbangu, IJCSK em sigla, reunida em sessão extraordinária de Assembleia Geral Lukutakano, nos dias 1, 2 de setembro de 2025, na sua sede administrativa e social, em Camba, RDC, deliberou sobre a necessidade de estabelecer limites claros e definitivos sobre a Igreja Quimbanguista e o grupo dissidente, autodenominado Bana 26 igual a 1. O referido grupo religioso dissidente, denominado Bana 26 igual a 1, com sede em Mokoto 87, Ngiringiri, Kinshasa, e com ramificações em outros países, foi criado há 23 anos pela linhagem consanguínea do fundador do quimbanguismo. Ao longo deste período, tem provocado confusão prejudicial ao Evangelho, proferindo declarações e realizando atividades em nome da Igreja, além de adulterar estatutos, tudo isso sem legitimidade e sem o conhecimento de Camba, sede internacional da Igreja Quimbanguista. Esta decisão estabelece limites, surge na sequência da conduta indecorosa protagonizada pelos dissidentes 26 igual a 1, liderados por descendentes de Papa Simão Kimbangu, fundadora do quimbanguismo, filhos de Papa Kisolokelo Lukelo Charles e de Papa de Anguenda Contima Joseph, os quais, no dia 29 de julho de 2025, tentaram entrada forçada na cidade santa em Camba, exigindo uma suposta reconciliação em total desrespeito aos princípios doutrinários e estatutários que regem a Igreja Quimbanguista em Camba. Diante desta tentativa de usurpação espiritual e institucional e a rejeição aberta e categórica aos fundamentos que regem a Igreja Quimbanguista, a Assembleia Geral Extraordinária Lukutakano decide e torna público a seguinte deliberação perante a comunidade nacional e internacional. Deliberações. 1. Exclusão definitiva dos referidos dissidentes da Igreja Quimbanguista, sendo-lhes igualmente proibido o acesso à cidade santa em Camba, Nova Jerusalém. 2. Recomendação aos Estados da República Democrática do Congo, portanto, República Brazzaville, República de Angola e de outros países para que sejam concedidas
ao referido grupo uma personalidade jurídica distinta, totalmente desvinculada da Igreja quimbanguista. 3. Proibição expressa do uso de qualquer símbolo, indumentária, logotipo ou sinal de caráter eclesiástico com o propósito de assegurar a proteção da identidade do patrimônio cultural e espiritual pertencente de forma exclusiva à Igreja quimbanguista por parte dos referidos grupos dissidentes. Fruto deste ambiente desconfortável, a Igreja leva as suas orações e formula votos para que a paz social prevaleça em todas as regiões onde se encontra implantada a Igreja quimbanguista. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Feito e aprovado em Câmara Nova Jerusalém, aos 2 de setembro de 2025, pela Comissão Organizadora, Igreja Quimbanguista, IJCSK em sigla, Assembleia Geral Extraordinária, Lucutacano. Salva de palmas! Quimbanguismo é! Quimbanguismo é! Quimbanguismo é! Oiê, 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 esperança do mundo, Igreja Universal! Cambavi! Viva! Cambavi! Viva! Cambavi! Viva, viva, viva! Nova Jerusalém, trono de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Papá Simão Quimbangu Kianganivi! Viva! Papá Simão Quimbangu Kianganivi! Viva! Papá Simão Quimbangu Kianganivi! Viva, viva, viva! Papa Simão Quimbangu Kiangani, Espírito Santo, queira, queira, queira não, Somente Ele, somente Ele, somente Ele! Nós que fomos em Camba, na Assembleia Geral, que se realizou de dia 1 a 2 de setembro do corrente ano, que é a Assembleia Geral que é do Lucutacano, nosso dialeto, onde se abordou os pontos e decisões que saíram lá a partir de Camba Nova Jerusalém, que transmitimos para os que não foram. É a razão pela qual que demos todas as decisões tomadas a partir de Camba. Falando de dissidentes, que muita gente está pensando que o caso dos dissidentes começou esse ano, ou esse período, não. O caso dos dissidentes começou desde 1921, o tempo que o Papá Simão Quimbangu começou o trabalho dele. A razão pela qual, mesmo em 1921, também tem pessoas que tinham deixado a igreja. Você vê que eles também estavam, quer dizer, comparar com o Papá Simão Quimbangu. Se que viram que não dava, então saíram, deixaram a igreja. É a mesma coisa que está se continuando neste preciso momento, no tempo do Papá Simão Quimbangu Kiangani. Portanto, nós garantimos que daquilo tudo que se tratou lá a partir de Nkamba, e aqui também vai ser o mesmo, porque a nossa primeira lei é respeitar o Estado. A igreja, em nível geral, vai transportar tudo que se abordou lá na Assembleia Geral para o governo do Congo, porque a igreja quimbanguista é do Congo. Então, as decisões da Assembleia também saem para todo o Congo, através do Estatuto todo. Enquanto que aqui em Angola, os dissidentes que 26, apelido de 26 igual a 1, dizem que são quimbanguistas, afinal que não, é porque não gostam de Camba, quer dizer, não são quimbanguistas, então devem deixar de usar o uniforme da igreja quimbanguista e deixar o Estado dar o documento, como se fala, personalidade jurídica dele, para começar a trabalhar, fazer o trabalho que é dele, na parte dele, da igreja dele, da seita dele. A mensagem que eu vou deixando para os crentes de 3 igual a 1 é de ter confiança ao nosso Deus, Papá Simão Quimbangu Kiangani. Bem, o que temos a dizer a isso? É aclarar a opinião pública que até hoje muitos não entendem. O problema quimbanguista é um problema espiritual. Papá Simão Quimbangu não veio à terra para negócios mundanos, veio para a salvação das almas. Mas desde 1921 foi combatido, e aqueles mesmos que combateram Papá Simão Quimbangu, levaram Papá Simão Quimbangu na prisão até a morte em Lubumbashi, fora da sua terra natal, são os mesmos espíritos que influenciam
aos seus netos, para que possam desestabilizar o princípio quimbanguista. Por isso, o que é que nós temos a dizer ao povo? É que o povo entenda que não interessa seguir aqueles lá, porque, como é sabido, que toda uma igreja tem uma direção, tem uma sede, tem um líder máximo. E a igreja quimbanguista sede em Camba, como outras igrejas têm suas sedes lá onde eles estão, como católica, protestante e outras. Por isso, o que é que só pedimos é que os governos respeitem esse princípio, como respeitam esse princípio nas outras igrejas. Agora, o nosso povo, talvez aquele que está sendo enganado, continua a ser enganado, que saiba que está na perdição. Quem não está aliado com Camba, não está aliado com o Papa Simão Kimbangu, porque o Papa Simão Kimbangu Kyangani é o continuador da obra do Papa Simão Kimbangu, que legou aos seus filhos para que se ele pode alungar e Papa de Anguenda Kuntima. E o Papa Simão Kimbangu Kyangani é aquele que está a cumprir todo o legado dos seus pais. Está em Camba a ser construído. Os seus pais, quando nos deixaram, recomendaram a construção de Nkamba. E Nkamba, para quem não sabe, podemos voltar às promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus foi retirado da antiga Jerusalém para um povo a quem possa produzir frutos. E este povo é o povo quimbanguista, e essa terra é Nkamba. E o Espírito Santo veio, conforme prometeu o próprio Jesus Cristo, em São João, capítulo 14, 15 até o capítulo 16, a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse Papa Simão Kimbangu, e que veio a reencarnar-se, porque Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco até ao fim. É este. E as suas obras o mostram. Só que esses combates, é um combate que veio do céu, não é? O diabo Satanás contendeu-se com Deus, veio à terra, ele jurou, Deus no céu, ele aqui na terra, veio transformar tudo que é de bom e mau para a perdição do gênero humano. E Deus jurou e disse que Satanás na terra não foi feita para ti. É assim que Jesus veio, Jesus prometeu no Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo prometeu a vinda do Espírito Santo, que o Papa Simão Kimbangu, que até hoje está dirigindo o seu povo. Toda organização eclesiástica institucional tem regras, tem procedimentos e tem alinhamentos. Quando esses procedimentos jurídicos, institucionais, religiosos não são cumpridos, cria uma turbulência. E qual o objetivo da Assembleia? Alinharem as coisas para que a Igreja não seja censurada. Ou seja, honrar os cumprimentos em conformidade, cumprir e respeitar as regras, ou seja, leis de qualquer instituição que estão a ser violadas pela metade de netos, digamos assim, que não estão a entender dividir a espiritualidade e o familiarismo. No entanto, eles vão criando turbulências, não entendendo que o Papa Simão Kimbangu, fundador da igreja, respeitou duas linhagens familiares e eclesiástica que é espiritual, porque até se seguirmos o historial, Papa Simão Kimbangu, quando estava a deixar a família, despediu e pegou tudo que tinha dele, entregou à família e disse que a partir de hoje já não serei da família. Foi servir a Jesus Cristo. Então queremos que os revolucionários que não querem entender, entendam que existem procedimentos em qualquer organização. E elas devem ser honradas com respeito e determinação. Quem não quiser fazer parte destes procedimentos e acha que é alesado ou discute seus direitos a quem dê direito, ou então abandona. Mas eles não querem fazer. No caso de Angola, a fundação da igreja é na RDC,
quem vem a Angola vai discutir os direitos com quem? Aí está a questão. Então, quem quer discutir direitos vai na sede internacional da igreja, onde pode se solucionar todas as questões, como a Igreja Católica, Roma que resolve as questões católicas. Então, também os católicos sabem de que existem regras indiscutíveis, porque são decisões tomadas pela Assembleia de uma organização.